Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. 16 de junho de 2022. Deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe este vídeo. A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Nós vamos ler aqui no livro dos Salmos. Abra a sua Bíblia, capítulo 24, Salmo 24, e os versos 7 ao verso 11, ou melhor, 10. Diz assim o texto: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Nós, nesse momento, vamos falar aqui sobre um assunto que a Bíblia não relata, mas que pela fé vem ao nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita. E eu tenho a certeza que esse texto aqui, ele reflete muitas coisas que aconteceu lá no céu, quando o Senhor Jesus, ele adentrou os portais eternos após a sua ressurreição. E ele deixou a sua glória, sendo o Rei da Glória, e veio morrer por você e por mim, derramar o seu sangue, sofrer, ser martirizado da forma que foi, por amor a mim e a você. E na ocasião, quando ele morreu, nós cremos que Deus, ele deu as costas. A Bíblia não diz que ele fez isso, mas pelo relato, quando o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo indica que Deus deu as costas ao Senhor Jesus para não vê-lo todo martirizado, sofrendo e com o pecado de toda a humanidade sobre o seu corpo. E nós cremos que o Senhor Jesus ficou ali sem a presença do Pai. Foi um momento difícil, o momento mais terrível para ele foi a separação dele do Pai, porque os nossos pecados, tantos pecados, incontáveis pecados da humanidade, estava sobre o corpo santo do Senhor Jesus. Ele se fez maldição por mim e por você, para nos dar a vida eterna. E logo após o Senhor Jesus morrer, dois fatos devem ter acontecido. A Bíblia não relata, mas nós cremos que aconteceu. O primeiro deles é que Satanás fez uma festa. Satanás, ele programou uma festa no inferno. Ele programou uma festa no inferno e os anjos ficaram cabisbaixos. Eu tenho a certeza que todo o conjunto de anjos, todas as miríades celestiais ficaram cabisbaixas. Os anjos ficaram abatidos. De igual modo, o Pai também ficou abatido. Deus, ele é uma pessoa e ele tem sentimento. E ele nos criou com sentimento, por isso que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com sentimentos, com alegria, com a capacidade de raciocínio, de pensamento, e nos deu a capacidade de sentir, de ter sentimentos do coração. Amar é um sentimento, e Deus nos criou com esse sentimento de sentir as coisas.
porque somos pessoas e Deus é uma pessoa. E Deus se entristece, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos. Então Deus, ele tem sentimento. Jesus teve sentimento ali diante de Lázaro quando ele estava morto e chegou ao ponto de chorar. Diante de Jerusalém, ele chorou também. Então o Senhor Jesus é Deus. Então Deus, ele revelou através da pessoa de Jesus todo o sentimento que ele tinha. Ele teve angústia, ele teve tristeza. Então nós cremos que no momento em que o Senhor Jesus morreu, todo o conjunto de anjos, todas as miríades, arcanjos, querubins, serafim, anjos comuns, ficaram cabisbaixos quando o Senhor Jesus foi sepultado. Como você acha que Deus ficou lá no céu? 3 dias o filho dele morto no seio da terra. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 4, verso 9, diz assim: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Em 1 Pedro 3,19 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava para a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então nós cremos que o Senhor Jesus desceu às partes mais baixas da terra, e a Bíblia faz esse relato aqui, e ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele mostrou o seu sacrifício àqueles que morreram na época de Noé, todos aqueles que morreram depois de Noé e antes de Noé. O sacrifício do Senhor Jesus precisava ser relatado lá no Hades, para que ninguém se desculpasse que Deus, através de Noé, proclamou a salvação e eles rejeitaram. Aquela arca representava o Senhor Jesus e eles rejeitaram a arca, ou seja, eles rejeitaram a salvação de entrar na arca, de aceitar pela fé o Senhor Jesus, de receber a Deus através daquela arca. E eles foram incrédulos, rebeldes. E eles, para não se desculpar no juízo final, Deus enviou o Senhor Jesus para pregar os espíritos em prisão. E o céu ficou numa tristeza terrível. Nós cremos que durante os 3 dias o céu ficou parado, ficou sem festa. Porque é costume ter festas no céu. Mas esses 3 dias, a partir do momento que o Senhor Jesus morreu, o céu ficou sem festa, ficou triste, ficou todo o corpo de anjos celestes ficaram abatidos. Olha só que situação terrível o céu teve que encarar. E durante os 3 dias, creio eu que Deus ele também ficou super abatido, porque o seu filho único, qual pai que teria dado seu filho para morrer por uma salvação, sendo o filho que era glorioso, deixou a sua glória e foi receber todo tipo de escárnio e martírio de homens pecadores e exposto à vergonha ali, exposto até a sua nudez foi exposta ali na cruz do Calvário. Ele chegou a beber até um vinagre misturado com fezes, segundo diz os historiadores e os arqueólogos, que o Senhor Jesus bebeu aquele vinagre, era um vinagre com fezes, e logo após ele beber, ele expirou, entregou o espírito ali. Foi o cúmulo do martírio. Veja que capacidade que os homens tiveram de fazer com o Senhor Jesus. Então Deus não pode ter se alegrado, o coração de Deus não estava alegre com toda essa situação, vendo o filho amado dele. Eu não ficaria com meu filho, você ficaria com o seu, vendo tudo aquilo? Claro que não. Então o céu ficou num silêncio durante os 3 dias. E o Senhor Jesus, ele não foi, creio eu, apenas lá no Hades, mas ele foi lá onde Satanás habita. Satanás tinha o poder da morte e do inferno.
E quando Satanás certamente estava fazendo uma festa de comemoração lá nas regiões celestes onde ele habita, Satanás, ele com certeza comemorou a derrota do Senhor Jesus. Ele achou que não tinha mais jeito, que estava tudo perdido para o homem, mas de repente ele vê uma luz, e essa luz se caminha, se dirige, e ele não imaginava que essa luz era o Senhor Jesus, que foi lá tirar das mãos dele as chaves da morte e do inferno, arrancar dele o poder da morte que ele tinha e tomar para si as chaves da morte e do inferno, porque estava sob o domínio de Satanás. E Satanás, quando viu aquilo ali, com certeza Satanás, ao ver diante daquela luz que era o Senhor Jesus, ele se prostrou, ele se ajoelhou e entregou as chaves da morte e do inferno ao que vive para sempre, ao que é o Rei da Glória, mesmo morto. A sua carne morta, mas o seu espírito estava vivo. Ele foi lá arrancar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E logo após o Senhor Jesus, ao ressuscitar, o Senhor Jesus, depois dos 40 dias, Jesus foi assunto aos céus. E o Senhor Jesus, ao ser recebido no céu, veio a grande e a alegria insondável, incomparável lá nos céus. Os céus aguardavam o Senhor Jesus. Os anjos que desceram para fazer a remoção da pedra contemplou a vitória do grande Deus, do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, quando subiu à eternidade, os anjos prepararam uma festa. Deus mandou com certeza preparar uma festa lá nos céus para receber o Rei da Glória. E o texto que nós lemos aqui, ele é bem claro, quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O Senhor Jesus, ele entrou glorioso, majestoso, vitorioso, para saudar, para ser recebido e saudar o seu Pai. Imagine o encontro entre o Pai e o Filho depois da sua ressurreição. A alegria no coração de Deus e o recebimento do Rei da Glória para ser recebido ali por todas as miríades celestes. Nós cremos que todas as miríades celestes se curvaram. Todos os anjos, arcanjo, querubim, serafim, potestades, principados, todos os príncipes celestes, porque o céu tem príncipes. Miguel é um dos príncipes. São seres, são anjos de alta patente. Eles se curvaram para receber o Rei da Glória. E eles perguntaram: quem é este? Quem é este, o Rei da Glória? E o Espírito Santo responde aqui: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Os anjos receberam o Senhor Jesus curvados. Eles se prostraram à medida que ele passava para ser assunto dentro da eternidade. Quando ele curvou, quando ele adentrou os portais eternos, os anjos se dobraram. Todas as miríades celestes fizeram uma fileira para receber o Rei da Glória, o meu Rei da Glória, o seu Rei da Glória. Portanto, não há motivo para nós ficarmos cabisbaixos, não há motivo para nós nos entristecermos, porque este Rei da Glória, ele voltará. Ele voltará para nos buscar e nos levará à casa do Pai. E imagine a nossa entrada na eternidade juntamente com ele à frente, quando nós formos adentrar as portas eternas para ver o Pai. A mesma festa acontecerá. O recebimento da igreja na eternidade será um momento glorioso, onde todos nós enfileirados entraremos na eternidade. E os anjos vão nos saudar
com um sorriso belo, e nós vamos glorificar. Creio eu que nós não ficaremos calados, nós entraremos com a glorificação, inundará o nosso coração, e o Senhor Jesus, o Rei da Glória, nos encaminhará, nos dirigirá até o Pai, para sermos recebidos com honra pelo Pai, porque o Senhor Jesus disse que aquele que o servir, o Pai o honrará. Nós vamos ser honrados por Deus, nós vamos ser honrados de todas as formas e honrarias que nós podemos imaginar, ou que nem nós imaginemos, porque o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem desceu ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Então não fique triste, não baixe a cabeça, vamos adorar ao que vive para sempre, vamos glorificar todos os dias, todos os momentos que nós pudermos, vamos render-lhe glória, adoração, louvor, honra, majestade, força e poder e ações de graça, porque Ele é digno, Ele deu a sua vida lá na cruz por mim e por você. Portanto, glorifique, ainda que você esteja passando por um momento difícil, ainda que você esteja passando por um momento de angústia, de tristeza, lembre-se que o Rei da Glória, Ele vem lhe buscar. Lembre-se que o Rei da Glória, ele entrou os portais eternos e foi recebido com júbilo pelos anjos, pelas miríades celestes que o adoraram, que o se curvaram a ele, porque ele é Deus, ele é o Senhor dos exércitos, ele peleja por você, ele peleja por mim, ele está atento ao seu sofrimento, ele está atento às provações e às lutas que você tem passado, ele tem exércitos ao seu dispor, ele tem anjos, miríades celestes ao seu dispor para dar ordens aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que você não tropece com o seu pé em alguma pedra. Portanto, erga a sua cabeça, levante a sua cabeça, erga, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Portanto, alegre o seu coração. Portanto, deixe o seu coração ser inundado de felicidade, porque você conhece o Rei da Glória, você tem o Rei da Glória, você é guiado pelo Rei da Glória, você é guardado, protegido e amado pelo Rei da Glória. Então é motivo de nós levantarmos nossas cabeças e saudarmos e dizermos: entra, Senhor, entra na minha casa, entra no meu coração e reina, ó Rei da Glória, ó Senhor dos exércitos de Israel. Não baixe sua cabeça nesse dia e nem nunca baixe. Vamos aguardar o Rei da Glória vir nos buscar com alegria, mesmo diante de lutas, mesmo diante de adversidades, mas vamos estar firmes com nossas cabeças levantadas, dizendo: entra, Rei da Glória, entra, Senhor dos exércitos, na minha vida, no meu coração. Que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o seu comentário, que você possa compartilhar com aqueles que precisam ouvir uma palavra de esperança, porque o Rei da Glória breve vem. O Rei da Glória vem nos buscar e Ele vai nos levar para a sua mansão eterna, para a sua casa, a casa do Pai, para morarmos com Ele e depois voltaremos com Ele para estabelecermos o reino milenar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos, porque o céu foi tomado de tristeza no momento da sua morte, nos 3 dias da sua morte, do seu sepultamento. Mas dali em diante, quando ele ressuscitou, o céu foi tomado por uma alegria insondável, incomparável, imensurável, quando ele adentrou os portais eternos, porque o Rei da Glória entrou para a sua glória. Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.